Então seja bem-vindo a mais uma exposição de um trecho do panorama do Novo Testamento. Então a gente já viu o período intertestamentário, a gente já viu a introdução aos evangelhos e agora a gente vai trabalhar nessa segunda porção dos evangelhos os fatos ocorridos na ordem cronológica. Então como é que a gente vai dividir essa exposição? A gente vai dividir da seguinte forma. Vai abordar então os textos que estão relacionados do nascimento ao início do ministério, depois o ministério na Judéia, na Galileia, na Pérea, a última semana, os preparativos para a Páscoa, a crucificação, a ressurreição e os últimos dias. Então agora a gente vai entrar propriamente dito, dentro dos fatos cronológicos, a parte que vai estar relacionada do nascimento até o início do ministério do Messias. Então, o primeiro texto que nós encontramos vai fazer referência ao verbo. Então é João. João vai escrever a respeito de um fato que é anterior ao nascimento do Messias. Então, a gente vai trabalhar esse texto que João vai revelar. João, do 1 até o 1:14. Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João, ele é o único que vai fazer essa afirmação. Nenhum outro evangelista o faz. Então, você pode olhar em Mateus, pode olhar em Marcos, pode olhar em Lucas, nenhum deles vai fazer uma afirmação tão contundente. Nem mesmo baseado na interpretação de Pedro, quando o Messias pergunta para ele, mas e vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro vai responder, tu és o Messias, o Filho de Deus. Aí Jesus vai chegar e falar, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai. Então, nem isso é o suficiente para poder descrever o que João está revelando aqui. Que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Mas por que ele consegue fazer essa revelação? Isso é uma pergunta que tem que brotar em nossas mentes. Bem, se nós levarmos em consideração que o autor do Evangelho de João e o autor do livro de Apocalipse são a mesma pessoa, então eu posso utilizar Apocalipse 22, versículo 13, para explicar por que João vai fazer esse comentário, logo no capítulo 1 do Evangelho que leva o seu nome. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então aqui, o Messias ele não estava se dirigindo em grego. Nós colocamos uma tradução em grega porque o Evangelho foi passado aos gregos depois. Mas o Messias, na sua própria época, ele dirigia-se a judeus. Então, muito provavelmente, ele não falou isso em grego. Ele falou na sua própria língua, no seu próprio dialeto. E ainda digo mais, não deve nem ter sido o aramaico. É muito mais provável que ele o tenha dito no hebraico, porque o texto vai refletir algo que está escrito no Antigo Testamento. E se vai refletir algo que está escrito lá, essa porção do texto tem que estar em hebraico. Não pode estar em aramaico. Então, aquilo que foi dito em hebraico. E hebraico que todos os cidadãos de Israel poderiam entender. Então ele diz que ele é o Alfa e o Ômega, mas na realidade ele diz isso na sua própria língua. Então ele diz que ele é o Aleph e o Tav. Alfa e Ômega é a primeira e a última letra do alfabeto grego e o que ele disse é no alfabeto hebraico. Então eu tenho que pegar a primeira e a última letra do alfabeto hebraico para poder entender. Então ele diz que ele é o Aleph e o Tav. Como é que a gente faz para entender isso? A gente vai ter que olhar para Gênesis 1:1. Então, o primeiro versículo de Gênesis. Então, no hebraico, a gente vai ler da direita para a esquerda e a gente tem essa exposição aqui do slide. A quem está só com a aula no áudio não vai poder ver as letras, mas o que está escrito da direita para a esquerda? Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. E isso vai querer dizer, no princípio, criou Deus os céus e
a terra. É isso que está escrito no original. E existem algumas porções do texto em hebraico que não é lida, não é traduzida, ela não tem sentido. Você pode retirar essa porção da frase e ela não vai fazer falta. Então a gente consegue ler o texto todo, fazer a interpretação para o português, e nem no original e nem no português esses textos têm uma tradução. Porque se eu fosse traduzir ao pé da letra, ficaria: no princípio criou Deus, alfa, ômega, os céus e alfa, ômega, a terra. Mas ele não é lido, esse alfa e ômega. Bem, eu já disse que ele é lido da direita para a esquerda, então o texto vai se encontrar no original Aleph, Tav. Então fica muito fácil você pegar essas duas letras no original e ir lá no texto em hebraico e você olhar logo na primeira porção das escrituras que existe um Aleph e um Tav não traduzido. Então logo no início da Bíblia nós temos Deus Pai, temos o próprio Messias, porque ele diz em Apocalipse para João que ele é o alfa e o ômega, que ele é o Aleph e o Tav. E isso está escrito lá em Gênesis 1:1. Então, se está escrito lá em Gênesis 1:1, quando ele diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, isso é mais do que uma prova cabal para que João possa chegar e escrever. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então fica muito fácil, porque quando nós olhamos, nós conseguimos enxergar essas duas letras. E isso também é uma prova contundente de que quem escreveu o livro de Apocalipse tem que ser o autor do Evangelho de João. Tem que ser a mesma pessoa, porque eu utilizei uma porção do que está escrito em Apocalipse para interpretar aquilo que João está dizendo, e a interpretação busca o original, lá no hebraico. Então isso ainda vai indicar que o autor do Evangelho de João necessariamente tem que ser um judeu. Ele tem que entender e conhecer o que está escrito no original, porque senão ele não tem capacidade para fazer essa interpretação, essa colocação. Tem que ser um judeu para fazer isso. E aí a gente termina essa exposição de Mateus, de João 1:14, e a gente vai dar prosseguimento na questão das genealogias, que seria o próximo assunto numa ordem cronológica. Então, Lucas 3 vai fazer a exposição da genealogia do Messias baseado na linha de Maria, e Mateus 1 vai fazer baseado na linha de José. Mas é interessante notar que Lucas 3, quem está escrevendo é um grego, é Lucas, um médico. E ele vai escrever para um mundo grego. O mundo grego não aceita a exposição de uma mulher na linha genealógica, até porque a mulher não era bem vista na sociedade como nós trabalhamos no período intertestamentário. A mulher, ela era quase desprezada na sociedade, ela tinha valor ínfimo. Então, não há por que Mateus escrever e citar nomes de mulheres. A tradição indica que, apesar do texto em Lucas 3 fazer referência a José como o pai de Jesus e fazer uma linha genealógica indicando que o primeiro ali é José, na realidade ele está fazendo uma linha genealógica em cima da descendência de Maria. E essa descendência ele vai traçar até Adão. Até porque a preocupação de Lucas é chegar e dizer que o evangelho é universal. A salvação era para todos os homens e não só para os judeus. Já Mateus não tem essa preocupação. Mateus não tem esse impedimento de citar nome de mulheres, até porque a cultura judaica valoriza as mulheres. Então a gente tem mulheres ao longo da história que foram valorizadas, Ruth, Raabe. Então essas mulheres, se fazem parte da linha genealógica, elas vão ser descritas, porque o judeu não tem aversão a isso. Muito antes pelo contrário, ele conhece as escrituras e se elas forem citadas, eles vão rememorar. E Mateus vai fazer essa linha interpretativa de os descendentes de José. Mas fica um senão, porque Mateus vai chegar e citar Jeconias, que é um dos descendentes. Mas em Jeremias 22, 24 e 30 vai citar
algo que faz com que as pessoas fiquem com o pé atrás com relação a essa descendência de Mateus. Porque tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Assim diz o Senhor, registrai este como se não tivera filhos. Homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Então, quando vem Mateus citando essa genealogia, no qual nós temos um texto em Jeremias falando que Jeconias, o descendente dele, nunca estaria no trono, as pessoas param e falam, já era. José, o descendente de José, Jesus, não pode estar no trono. Mas nós temos um pequeno problema para interpretar isso, porque aqui a gente está falando de uma linha onde que aqueles que são consanguíneos de Jeconias, eles não vão sentar no trono. Mas isso não vai acontecer com o Messias, porque o Messias, ele não é fruto de uma relação sexual de José com Maria. Na realidade, José até quer se apartar de Maria quando descobre que ela está grávida. Mas aí ele é avisado que aquilo que está sendo gerado nela é fruto do Espírito Santo. Então a ação de José ali é como pai, como aquele que assume, este é meu filho. E a partir dali ele vai fazer parte da descendência de Judá, segundo a genealogia de José, porque ele faz parte daquela família, porque ele é aceito como filho de José, e não necessariamente porque ele é fruto de uma relação sexual. Então isso valeria muito bem, aquilo que está escrito em Jeremias, para os irmãos de Jesus. Então os irmãos de Jesus realmente não poderiam nunca se sentar no trono, tendo em vista aquilo que foi dito a respeito dos descendentes de Jeconias. Mas a respeito de Jesus, não se aplicaria. E a partir daí a gente vai entrar na parte do texto que vai falar um pouco sobre João o Batista. Até porque, seguindo a ordem cronológica, eu vou ter que citar um pouco um capítulo 3 de Lucas para depois voltar para o início e voltar no capítulo 1. Mas o que acontece no ministério de João Batista? Nós podemos ler lá em Lucas 3, do 1 ao 3, que no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Felipe tetrarca da região de Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, vendo a palavra de Deus a João, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Então, uma coisa que Lucas poderia ter deixado passar, mas ele faz questão de enfatizar que naquela época existiam 2 sumos sacerdotes, e não um. E uma pergunta que todos nós temos que nos fazer, aqueles que se propõem a fazer uma leitura dos textos, pode haver 2 sumos sacerdotes de uma única vez? A resposta, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, é não. Não pode haver 2 sumos sacerdotes. E aí a gente tem que fazer outra pergunta. Qual é o motivo de Lucas citar isso? Então, além daquilo que está escrito nos textos bíblicos, a gente pode buscar algumas informações da época. Por exemplo, segundo Flávio Joséfo, no livro A História dos Judeus, os romanos fizeram uma proposta a Anás e o colocaram como sumo sacerdote. E assim Anás tornou-se o sumo sacerdote de Israel a serviço dos romanos. Então o que os romanos queriam naquela época? Eles queriam alguém que pudesse ser obediente e subserviente a Roma, que obedecesse aos caprichos romanos e que tivesse capacidade de manter a unidade de Israel. Porque se Roma pudesse ter influência sobre o sumo sacerdote, Roma teria influência necessariamente sobre todo Israel naquela época. Porque naquela época o sumo sacerdote ele era um líder político. Ele não era só um líder religioso. Então, exerça a influência em cima do sumo sacerdote e você terá a nação nas suas mãos. Então, nada mais, nada menos, nada melhor do que você chegar e indicar quem é a pessoa que você quer que esteja naquele cargo. Aquela que vai te facilitar mais a vida. Então,
quando Lucas diz que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, ele já está dizendo que tem alguma coisa errada, que não é a linhagem correta que está sendo seguida, é uma outra linhagem. Mas, por exemplo, já que a gente está falando de João Batista, qual é a linhagem de João, o Batista? Vamos ter que olhar para os textos, porque nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era uma das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Zacarias, ele era sacerdote. Zacarias era do turno de Abias. E quando nós olhamos o turno de Abias, 1 Crônicas do 24 ao 10, quando Davi começa a indicar os turnos dos sacerdotes que iriam trabalhar, e cai, por sorte, o 8º ou o 9º turno para Abias. Tem que dar uma olhada lá no texto para confirmar. Mas ele era da descendência de Arão. Aqueles que eram descendentes de Abias necessariamente eram descendentes de Arão. E o texto ainda diz mais, diz que a mulher de Zacarias também era uma das filhas de Arão. Então, João, o Batista, é descendente de Arão, tanto por pai quanto por mãe. Isso não quer dizer muita coisa, porque uma das coisas que é necessária para alguém ser o sumo sacerdote, em termos bíblicos, é que ele seja descendente de Arão. Mas não necessariamente o fato dele ser descendente de Arão indica que aquele ali é o sumo sacerdote. Temos que olhar algumas coisas a mais para poder enxergar se realmente a pessoa é ou não é o sumo sacerdote. Mas vamos dar uma olhada no texto, vamos tentar explorar um pouquinho mais e ver se a gente consegue se aproximar um pouco de uma ideia geral do que poderia estar acontecendo naquela época. Ora, aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Quando nós olhamos para os textos do Antigo Testamento, nós vamos verificar que queimar incenso era uma missão dos descendentes de Arão. E ainda se diz mais, o próprio Arão, enquanto estava investido da função de sumo sacerdote, queimou incenso. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado, tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Levítico 16, do 11 ao 13. E isso fica bem similar àquilo que está acontecendo com Zacarias. Zacarias vai entrar e a multidão fica do lado de fora orando. Orando por quê? Porque provavelmente ele entrou num lugar onde que se ele não fizer as coisas corretas, ele vai ter que ser retirado de lá na base da corda. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vê que o sumo sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele entrava amarrado com uma corda na cintura, e enquanto ele estava lá fazendo o seu trabalho perante Deus, e uma das coisas que ele fazia era queimar o incenso. Então ele ia queimando incenso e aromatizando aquele local, de modo que a fumaça pudesse preencher toda a área do Santo dos Santos, toda a área anterior ali ao Santo dos Santos. E nesse momento, a farda ela tinha um tilintar, ela tinha algumas coisas penduradas nela para fazer barulho. Então o ato dele estar com o incensário movimentando para um lado e para o outro, fatalmente ia fazer com que houvesse um barulho de tilintar. Se de repente houvesse uma pancada seca e depois não tivesse mais esse tilintar, pode puxar porque alguma coisa deu errada. Então, isso acontece com Arão, em Levítico 11:16. As pessoas estavam do lado de fora e Arão está lá dentro. Porá incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não morra. Então Arão tem que ter zelo, tem que ter cuidado, para que nada ocorra com ele. De semelhante modo, é bem provável que o mesmo aconteceu com Zacarias. Zacarias entrou no local onde que a pessoa tem que entrar com uma certa reverência. Toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando, na esperança de que ele possa voltar da mesma forma como ele foi. Então existe uma probabilidade textual
de que nós estamos falando que Zacarias poderia ser a linha sacerdotal correta, porque Zacarias entrou, e Zacarias voltou, e Zacarias não morreu. Mas aí a gente está no campo das probabilidades. Vamos ver mais algumas informações que possam nos auxiliar. Por exemplo, disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E isso foi perguntado a João. E aí, então, ele responde, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. É interessante que João não fala que ele é aquele que clama no deserto. Ele fala que ele é a voz daquele que clama. Ele é o representante, ele é o porta-voz. E o próprio Jesus vai chegar e falar que João é o último profeta. O profeta ele tinha a função de proferir, de ser boca de Deus, de falar ao povo aquilo que Deus queria que o povo ouvisse. E João está falando aqui, olha, eu sou apenas a voz que clama no deserto. A voz daquele que clama no deserto. Então ele fala, eu sou a boca de Deus. E aí a gente olha para um cenário geral do que está acontecendo no templo naquela época. O sacerdócio nessa época ele era corrupto. Para começar, a gente tinha dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Era um cargo de prestígio, um cargo de poder político. Ele era um agente intermediador de Roma. Bem, levando tudo isso e tudo que acontecia no templo, o modo como Jesus entra no templo e começa a chegar e falar que a casa de Deus estava sendo utilizada como lugar de comércio, onde as pessoas vendiam, inclusive animais um tanto defeituosos para poderem serem utilizados no sacrifício, apenas para acumular bens e riquezas, temos que fazer uma pergunta sincera. A presença de Deus habitava aquele templo? Um templo construído pelos romanos, no qual entrou várias vezes imagens pagãs ali dentro, como a própria esfinge da águia de César, que foi colocado no templo durante um determinado período, depois foi retirado por rebelião dos judeus contra o Império Romano. É provável que Deus não estivesse no templo, porque se Deus estivesse, o próprio Anás e Caifás já teriam morrido, teriam expirado, porque Deus não compactua com o pecado. E ele não ia compactuar que o seu sumo sacerdote estivesse pecando e fazendo o povo pecar. Provavelmente Anás e Caifás não estariam vivos na época do Messias, se Deus ainda estivesse habitando o templo. Mas, então quem é aquele que clama no deserto? Existe uma probabilidade de que aquele que clama no deserto é o próprio Deus e o seu sumo sacerdote, que estava no deserto. Até porque o sumo sacerdote está no deserto e ele é a voz daquele que clama no deserto. Então existe alguém que clama no deserto e João é o seu porta-voz. Outra coisa nós temos que levar em consideração. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Indicar o Cordeiro da propiciação, o Cordeiro que tem que ser imolado, o Cordeiro que irá expiar os pecados da nação, é uma ação típica do sumo sacerdote. Por que é uma ação típica do sumo sacerdote? Porque o sumo sacerdote tem zelo pela própria vida. O sumo sacerdote é aquele que vai expiar o pecado da nação por intermédio da oferta que vai ser feita. Então o sumo sacerdote ele é o responsável por imolar essa oferta. Então ele tem que analisar se o animal não tem nenhum dolo, se o animal é perfeito, se esse aí é o primogênito do rebanho, de modo que ele não vá oferecer a Deus alguma coisa que vá torná-lo culpável diante de Deus. Porque se ele oferecer um sacrifício que não venha a ser aceitável diante do Senhor, ele é réu de sangue e ele pode cair morto diante de Deus. Então são fatos que indicam que há uma grande probabilidade do sumo sacerdote eleito por Deus naquela época ser João Batista. E não aqueles que realmente de fato exerciam a função de sumo sacerdote perante a nação. Bem, isso é uma probabilidade. Então vamos lá. O sumo sacerdote ele habitava no templo. Era o local onde ele estava em contato com Deus, e ele estava afastado das demais pessoas. João Batista não tinha acesso ao templo.
Ele não podia exercer esse ofício lá, mas ele estava no deserto, um local onde ele estava afastado do convívio normal com as outras pessoas, e ele tinha o tempo todo para ter uma boa intimidade com o Senhor. Bem, o sumo sacerdote é aquele que ele usa uma vestimenta especial, uma vestimenta sacerdotal, uma estola sacerdotal. Mas João Batista estava impedido de usar essa roupa que o distingue dos demais. Mas, no lugar dessa roupa, João Batista vai se vestir de pele de camelo e cinto de couro, uma vestimenta completamente diferente das pessoas da sua época. O sumo sacerdote era aquele que se alimentava dos pães da propiciação, eram separados para ele, mas ninguém podia comer. E João Batista não tem acesso ao pão da propiciação, mas ele também se alimenta de alguma coisa diferente, gafanhotos e mel silvestre. Então, de uma certa forma, as características que separam o sumo sacerdote do povo em geral, nós podemos ver também em João Batista, que as características de João, do ministério de João, o separam do povo em geral. Mas João Batista, sendo ou não sendo o sumo sacerdote eleito, é de fato que ele cumpriu a missão como se fosse um sumo sacerdote, porque ele aponta para o Cordeiro Pascal. Ele indica quem é o Cordeiro a ser sacrificado, que é um ato do sumo sacerdote. E de qualquer forma, nós podemos considerar que a linhagem do sumo sacerdócio araônico cessa aqui. Podemos considerar João Batista como o último sumo sacerdote, o último profeta do Antigo Testamento. O último profeta não há dúvidas, porque o texto diz isso, o próprio Messias fala isso. O último sumo sacerdote, esse sim gera dúvidas, porque são conjecturas dentro do texto que podem permitir você compreender ou não, aceitar ou não que João estivesse investido dessa função. De qualquer modo, o que vai ficar explícito é que a descendência araônica, ela vai terminar os seus dias ali, porque vai assumir, a partir desse momento, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, o qual o Hebreus vai deixar bem claro. Então, a partir daí temos o Messias. Muito embora, se você olhar para Israel hoje, as pessoas continuam fazendo a linha cronológica de Arão, continua havendo uma preparação para o sumo sacerdócio, continua se fazendo uma preparação para o novo templo, e está tudo alinhado para que quando o novo templo possa ser realmente construído, o sumo sacerdote, com a linhagem de Arão, saiba fazer aquilo que se espera do sumo sacerdote. Porque justamente o judeu não considera que Jesus é o Messias, e eles aguardam o Messias até hoje. Se eles aguardam o Messias até hoje, para eles a linhagem araônica ainda está de pé. Mas o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, já veio. É isso que Israel ainda não compreende, mas que um dia compreenderá. De qualquer forma, mais do que autenticar João como sumo sacerdote, o fato explorado por Lucas vai autenticar a obra de salvação do Messias. Porque se João é o sumo sacerdote, ele é aquele que indica o Cordeiro Pascal. E aí a gente tem todas as conjecturas dos fatos que aconteceram naquele momento, o qual o próprio Messias foi indicado como filho amado. Ele, por consequência, ele é a oferta aceitável, ele é o sacrifício perfeito, é o justo pelos injustos, o santo de Deus pelos pecadores. E vai chegar à conclusão óbvia que Lucas tanto preza. Jesus de Nazaré é o homem perfeito. Então, Lucas ele faz um apanhado geral simplesmente para chegar e falar, olha, esse aqui é o homem perfeito, esse aqui é o Filho de Deus. Tanto é que ele é o único que pode realmente aplacar a ira divina. Ele é o único que tem condições de chegar e preencher toda a lacuna que é necessária ser preenchida para ser aceito como uma oferta diante de Deus. Ele tem que ser santo, ele tem que ser perfeito, ele tem que ser imaculado, ele tem que ser justo, ele não pode ser um pecador. Então não existe homem que se enquadra, a não ser esse homem.
Esse é o homem perfeito, esse é aqueles a quem vocês buscam o tempo todo. É o que os seus filósofos, os seus cientistas, os seus pensadores tanto almejam alcançar. A estatura do homem perfeito. Então é isso que Lucas apresenta. Lucas não está preocupado de chegar e identificar João como sumo sacerdote. Ele está preocupado em identificar que Jesus é o homem perfeito. E isso ele faz de uma forma brilhante. E a partir daqui a gente vai voltar para a cronologia bíblica e vai seguir os textos na ordem cronológica. Então, próxima aula a gente continua.